polícia descobriu uma máfia internacional que promove o contrabando de materiais e produtos dos Estados Unidos. Materiais cirúrgicos descartáveis já utilizados estavam sendo usados de novo em pacientes do Espírito Santo. Há envolvimento de médicos, de empresários, com empresas que vendem esses materiais que são utilizados em cirurgias ortopédicas, de enfermeiros, instrumentadores, que utilizam basicamente materiais cujo reuso é proibido. Esta semana, a Polícia Civil prendeu 2 ortopedistas acusados de fazerem parte do esquema: Rodrigo Souza e Marcos Robson de Cássia Alves Júnior. A polícia descobriu que Rodrigo é sócio da Golden Hospitalar, empresa acusada de reprocessar materiais hospitalares descartáveis. O Rodrigo era o sócio de fato da empresa, Marco Robson, ele era um médico que usava esses materiais em cirurgias. Os materiais foram reprocessados mais de 2.500 vezes entre 2016 e 2017. Inclusive agulhas e fios de sutura descartáveis. A quadrilha também falsificou etiquetas dos produtos para que eles fossem dados como novos. O advogado de Marcos Robson diz que ele vem colaborando com as investigações. Se colocou à disposição a fornecer documentos bancários, documentos para ver que não tem transação nenhuma dele com essa empresa que está sendo investigada. Em nota, o advogado de Rodrigo Souza diz que as supostas provas de que o médico também é dono da empresa são dos anos de 2015 e 2016, os quais, segundo ele, não estão no período de apuração do inquérito. O mesmo advogado representa a empresa Golden e diz que a perícia constatou que não se pode precisar se os materiais foram reutilizados indevidamente. Gustavo Deri Chagas e Marcos Roberto Krollenstein, da Golden Hospitalar, continuam presos. Estamos de olho. Pois é, também estamos de olho na máfia das próteses, que continua agindo Brasil afora. Desde as denúncias do Fantástico, mais médicos e empresas estão sendo investigados. Veja agora o que está acontecendo no Tocantins e no Rio Grande do Sul. Novembro do ano passado, uma investigação iniciada em 2016 prende 11 cardiologistas no Tocantins. Em comum com o esquema do Espírito Santo que você acabou de ver, a reutilização de materiais descartáveis, como conta o superintendente da Polícia Federal, a repórter Ana Paula Rebanho. A Polícia Federal fez um flagrante num hospital público de produtos já vencidos, que estavam sendo remarcados e utilizados em cirurgias cardíacas no Hospital de Palmas. Isso era só o começo. Na primeira fase das investigações foram presos os donos da empresa Cardiomed, de distribuição de próteses, órteses e produtos especiais. Eles fizeram colaboração premiada e delataram um golpe de superfaturamento de produtos comprados pelo SUS e pelo Plano de Saúde dos servidores do Estado. A diferença entre o preço de mercado e o preço superfaturado era para pagar propina a médicos. O esquema envolvia 16 empresas. Essas empresas que foram investigadas, elas pagaram na ordem de 7 milhões de reais ao longo de 2008 a 2016, 7 milhões de reais de propina para determinados médicos. Inicialmente, os pagamentos foram através de depósitos bancários e, posteriormente, passou a ser feito o pagamento em espécie. A Cardiomed, quando ia receber o dinheiro do Estado, ela encontrava dificuldades, obstáculos que eram colocados, aquela história de plantar dificuldade para vender facilidade. Quem vendia facilidade? O que ficou claro foi a participação de um ex-secretário de saúde do governo que se encerrou em 2014, que teria recebido propina para realizar pagamentos em favor da Cardiomed. O ex-secretário é Márcio Carvalho, que ficou apenas 15 dias no cargo em 2014 e teria levado R$25 mil para que a Cardiomed recebesse pagamentos atrasados por materiais fornecidos aos hospitais públicos do Tocantins. Em novembro do ano passado, a operação da Polícia Federal e do Ministério Público fez 12 prisões, 41 mandados de condução coercitiva e 84 mandados de busca e apreensão em 9 estados e no Distrito Federal. Os médicos presos hoje pela Polícia Federal no Tocantins trabalham nos hospitais públicos do estado e também em consultórios particulares. As prisões foram preventivas e todos os envolvidos estão agora respondendo em liberdade. Em nota, o ex-secretário de Saúde, Márcio Carvalho, afirma que a acusação é infundada
que não fez nenhum acordo ilícito nem nenhum pagamento à empresa Cardiomed e que deu todos os esclarecimentos necessários à Polícia Federal. Procurada pelo Fantástico, a empresa Cardiomed não quis se manifestar. A vítima, na minha avaliação, é toda a sociedade, né? E o poder público também. Outras empresas de distribuição de materiais médicos denunciadas pelo Fantástico em 2015 estão sendo investigadas. Segundo o Ministério da Saúde, uma das brechas para o superfaturamento e a corrupção é a grande variação de preços de um mesmo tipo de produto. Nós temos variações, por exemplo, no marca-passo, de 900% entre um preço de um hospital e outro para a implantação do mesmo equipamento. O Ministério lançou este ano os editais de atas de registro de preços de órteses, próteses e materiais especiais. Com esses editais de atas de registro nacional de preços, nós podemos referenciar o preço dessas órteses e próteses para todos os consumidores, para todos os hospitais, profissionais médicos que desejam utilizar. Depois das denúncias do Fantástico, o Ministério da Saúde criou uma agenda permanente de auditorias em unidades de saúde habilitadas pelo SUS. Foram feitas 20 auditorias que encontraram irregularidades denunciadas pelo Fantástico, como falta de etiquetas de identificação de produtos de implantes, uso de produtos fora do prazo de validade e cobranças de próteses diferentes das que foram implantadas. Os relatórios das auditorias foram encaminhados para a Polícia Federal e para o Tribunal de Contas da União. Também depois das denúncias do Fantástico, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, abriu 2 procedimentos administrativos que ao todo investigam 50 empresas, 109 pessoas físicas e 3 associações do setor de órteses, próteses e materiais especiais. Os procedimentos estão em fase de notificação. Depois dessa fase, é que os envolvidos vão apresentar a defesa. Vamos agora para Porto Alegre. Na terça-feira passada, 60 policiais fizeram buscas na cena de crime mais fofinha que você já viu. 3 lojas de artigos para bebês e crianças. Nessa loja tiveram que arrombar a porta. Em vez de bandidos, encontraram berços e ursinhos. Mas os policiais também acharam receituários de um médico que você conheceu na denúncia do Fantástico sobre a máfia das próteses ortopédicas em 2015. O cirurgião Fernando Sanches nega que receba comissões de fornecedores de próteses, mas reconhece que pode ter assinado laudos em nome de outros médicos. Na operação de agora, a Polícia Civil investiga o médico Fernando Sanches por lavagem do dinheiro que ele teria recebido por cirurgias feitas sem necessidade. O que a Polícia Civil está fazendo é buscar o sequestro, o bloqueio de todos esses bens e valores identificados, em nome dele, de laranjas, de suspeitos, para, sim, vincular com aquele crime antecedente. Os investigadores dizem que o ortopedista Fernando Sanches teria aberto as lojas em nome de laranjas. Segundo a polícia, ele fazia cirurgias desnecessárias, algumas de alto risco, usando material superfaturado. As investigações apontam que esse esquema teria movimentado 3 milhões de reais, que teriam sido lavados nas lojas e usados também na compra de imóveis de luxo. Em janeiro de 2015, o repórter Giovanni Grisotti descobriu que empresas de implantes pagavam propinas a médicos em troca da indicação dos produtos nas operações. Quanto que um médico chega a faturar? De 5 a 50, 60, 100 mil reais. O médico Fernando Sanches também é suspeito de falsificar documentos para que juízes autorizassem, sem saber, cirurgias superfaturadas. Para garantir a indenização às vítimas e também aos planos de saúde que foram lesados pelo golpe, a polícia conseguiu na justiça o bloqueio de 22 milhões e meio de reais em bens de Fernando Sanches. São 20 imóveis, como essa casa de praia em Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, 8 automóveis e dinheiro em 7 contas bancárias. Na operação de terça-feira, a Polícia Civil cumpriu 12 mandados de busca e apreensão. O Fantástico procurou Fernando Sanches e os advogados dele, mas não tivemos retorno. A polícia descobriu
uma máfia internacional que promove o contrabando